Inscreva-se. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe. No silêncio da noite, quando os desafios parecem insuperáveis, uma voz ecoa em meu coração, trazendo conforto e esperança. Imagine um olhar que se levanta para os céus, buscando a luz em meio à escuridão. Já se sentiu assim? Às vezes, a vida pesa, e a tristeza nos envolve como uma névoa densa. Mas, o que acontece quando decidimos olhar para cima? Quando nos permitimos ser guiados pela fé, mesmo nas horas mais sombrias. O Salmo 123 nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa posição diante das adversidades. Como lidar com a dor e a angústia quando tudo parece desmoronar? É nesse momento que a esperança se torna nossa âncora. Já parou para pensar no poder de um olhar direcionado ao alto? Na intensidade de um clamor sincero? À medida que exploramos essas emoções, vamos abrir um loop que nos leva a compreender a verdadeira essência da confiança. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar sua percepção e reacender sua fé. Fique atento, porque a transformação começa agora. Você está pronto para descobrir o que realmente significa elevar os olhos para o Senhor? #, o clamor por socorro e misericórdia. Às vezes, me pego refletindo sobre como a vida pode ser desafiadora. Já passei por momentos em que a sensação de solidão e vulnerabilidade se torna quase palpável. A verdade é que, assim como muitos, já estive em situações em que o clamor por ajuda era a única coisa que restava. É nesse contexto que o Salmo 123 ganha vida. Ele expressa um pedido sincero de socorro, uma súplica que ecoa em meu coração e nas minhas orações. A vulnerabilidade que sentimos em determinadas fases da vida nos faz perceber que não estamos sozinhos, que existe um Deus que escuta. Quando leio sobre a súplica por misericórdia, não consigo deixar de pensar em quantas vezes me vi implorando por um alívio, uma resposta ou mesmo um sinal de que tudo ficaria bem. Essa necessidade de ajuda divina é algo que todos nós, em algum momento, experimentamos. O Salmo me lembra que essa busca não é um sinal de fraqueza, mas sim uma expressão da condição humana. Precisamos reconhecer que, por mais que tentemos nos manter firmes, às vezes, a vida nos empurra para um lugar onde só nos resta clamar por socorro. A oração, nesse sentido, torna-se uma ferramenta poderosa. É através dela que conseguimos externalizar nossas angústias, medos e anseios. Eu, particularmente, sinto que é nas horas mais sombrias que a oração se torna um refúgio. O Salmo 123 nos ensina a importância de buscar essa intervenção divina, de não hesitar em levantar os olhos e clamar, mesmo quando tudo parece perdido. É um lembrete de que há esperança, mesmo quando estamos cercados pela escuridão. O lamento do salmista ressoa com a dor que muitos de nós sentimos em momentos de crise. Ele parece entender que a vida é cheia de desafios, e que a ajuda de Deus é essencial para enfrentar essas batalhas. Essa conexão entre vulnerabilidade e clamor por misericórdia é uma experiência compartilhada por muitos. É como se, ao lermos esse salmo, encontramos um eco de nossas próprias orações, um reconhecimento de que somos parte de algo maior. Assim, o clamor por socorro e misericórdia se torna um ato de fé. Quando pedimos a Deus por ajuda, estamos também reafirmando nossa crença em sua bondade e compaixão. E, mesmo que a resposta não venha de imediato, essa súplica é um passo importante na jornada de esperança. A vulnerabilidade nos aproxima de Deus e nos lembra que, em momentos de necessidade, podemos sempre buscar sua presença. #, a humildade e a dependência de Deus. Um aspecto que sempre me toca profundamente é a humildade que precisamos cultivar em nossa relação com Deus. O Salmo 123 nos convida a olhar para o Senhor da mesma forma que um servo olha para seu senhor. É um chamado à dependência total,
um reconhecimento de que, sem Ele, não somos nada. Às vezes, na correria do dia a dia, esquecemos dessa verdade fundamental. A vida moderna nos ensina a ser autossuficientes, mas o Salmo nos lembra que essa não é a verdadeira sabedoria. A humildade nos coloca em uma posição de aprendizado. Quando me vejo diante de Deus, sou confrontado pela minha própria fragilidade. É nesse espaço que aprendo a confiar mais e a me entregar. A postura de dependência é um exercício diário, que me ajuda a colocar em perspectiva as situações que enfrento. Cada desafio que surge é uma oportunidade para me voltar para Ele, reconhecer sua soberania e buscar sua orientação. A relação entre servidão e senhorio é um tema recorrente nas Escrituras. Essa dinâmica nos ensina que, para crescer espiritualmente, precisamos nos submeter. Quando olho para a figura do servo, percebo que a obediência vai além de seguir ordens, trata-se de um relacionamento de amor e respeito. Essa humildade me leva a entender que, mesmo nas dificuldades, Deus está no controle e que minha confiança nele deve ser inabalável. Reconhecer a soberania de Deus sobre todas as situações traz uma paz inexplicável. Ao lidar com as incertezas da vida, me lembro que não preciso carregar esse peso sozinho. Ao depor minha confiança em Deus, descubro que Ele é o meu refúgio e fortaleza. Essa dependência não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de fé genuína, que me fortalece a cada dia. Assim, o Salmo 123 se torna um guia para a minha espiritualidade. Ele me ensina a cultivar a humildade e a dependência, elementos essenciais para uma vida plena e significativa. A cada oração, a cada súplica, sou lembrado de que, mesmo diante das maiores tempestades, posso sempre olhar para o Senhor como meu apoio e fonte de força. #, a realidade da opressão e o desejo de justiça. A vida não é isenta de desafios e injustiças. Ao ler o Salmo 123, não posso deixar de pensar na opressão e no desprezo que muitos enfrentam diariamente. É doloroso perceber que, em um mundo tão vasto, há tantas pessoas se sentindo marginalizadas e injustiçadas. O Salmo reflete essa realidade e me convida a refletir sobre o que significa lutar por justiça em meio à dor e ao sofrimento. A experiência de opressão é algo que ressoa em muitos corações. Já estive em situações em que me senti impotente, cercado por injustiças que pareciam não ter fim. O Salmo me lembra que não estou sozinho nessa luta, que há um Deus que vê e ouve o clamor dos oprimidos. Essa esperança de que a justiça será feita é um bálsamo para a minha alma, um lembrete de que a luta não é em vão. O desejo de justiça é inerente ao ser humano. Todos nós buscamos dignidade, respeito e reconhecimento. Quando leio sobre a luta dos fiéis no Salmo 123, percebo que essa busca é uma parte vital da experiência humana. É uma chamada à ação, que nos impulsiona a trabalhar por um mundo mais justo. O desejo de ver a justiça prevalecer deve ser um motor para nossas ações diárias, um lembrete de que podemos ser agentes de mudança. A injustiça social é uma realidade que não podemos ignorar. Muitas vezes, ela se manifesta em formas sutis, mas seu impacto é devastador. O Salmo me desafia a olhar para além de mim mesmo, a me importar com aqueles que estão sofrendo e a agir. É um chamado para que cada um de nós faça a diferença, mesmo que seja em pequenas atitudes. A compaixão e a empatia são essenciais na luta contra a opressão. Por fim, o Salmo 123 me inspira a não perder a esperança. A crença de que Deus é um defensor da justiça me encoraja a continuar lutando, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. O desejo de justiça e dignidade é um anseio profundo que, quando alinhado com a fé, pode transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida daqueles que nos cercam. A opressão pode ser uma realidade dura, mas a esperança de um futuro melhor é uma luz que nunca deve se apagar. #, a humildade e a dependência de Deus. Quando leio o Salmo 123, não consigo deixar de sentir a profundidade da humildade que ele transmite. É como se eu estivesse me colocando de joelhos, reconhecendo que, por mais que eu tente, há coisas que estão além do meu controle.
Isso é um lembrete constante de que, em todos os momentos da minha vida, eu preciso olhar para cima, para Deus, como um servo que busca a orientação de seu Senhor. Essa postura não é apenas um gesto físico, mas uma atitude interna que diz, de maneira clara, que eu não sou autossuficiente. Essa dependência de Deus é algo que muitas vezes esquecemos em meio à correria do dia a dia. A vida moderna nos empurra para sermos independentes, a fazermos tudo sozinhos, como se conseguíssemos resolver todos os problemas apenas com nossas próprias forças. No entanto, quando me lembro de que sou um servo, percebo que a verdadeira força vem de reconhecer minhas limitações e abrir meu coração para a ajuda divina. É um convite para me despir do orgulho e aceitar que há sabedoria em buscar auxílio. Além disso, essa relação de dependência me traz paz. Quando olho para Deus com essa humildade, sinto que não preciso carregar o peso do mundo sozinho. Posso confiar que Ele está no controle, mesmo quando as coisas não saem como eu planejei. Essa entrega me permite viver de maneira mais leve, sem a incessante pressão de ter que resolver tudo por conta própria. É um alívio saber que posso descansar nas promessas de Deus. A soberania de Deus é mais do que um conceito teológico, é uma realidade que deve moldar minha vida diária. Reconhecer que Ele está acima de todas as circunstâncias me ajuda a enfrentar desafios com coragem. Quando a vida me desafia e as dificuldades parecem insuperáveis, é neste momento que a humildade se torna uma fortaleza. Ao invés de me desesperar, posso buscar refúgio na certeza de que Deus tem um propósito para cada situação que enfrento. Por fim, essa atitude de humildade e dependência é um chamado à oração. Saber que preciso de Deus me empurra a buscar momentos de diálogo com Ele, a compartilhar minhas ansiedades e a ouvir Sua voz. Quando faço isso, minha relação com Ele se aprofunda, e a humildade que pratico se transforma em um vínculo íntimo, onde posso experimentar Sua presença de maneira real e transformadora. #A realidade da opressão e o desejo de justiça. O Salmo 123 também me faz refletir sobre a dureza da vida e a opressão que muitas pessoas enfrentam. É triste pensar que, em um mundo onde deveria haver amor e justiça, muitas vezes encontramos desprezo e injustiça. Essa realidade ressoa profundamente em mim, pois, assim como muitos, já experimentei momentos de luta e desânimo. Não é fácil lidar com a sensação de que, em algumas situações, a vida é desproporcionalmente cruel. Essa opressão não é apenas uma questão pessoal, é uma realidade coletiva. Vejo em meu entorno pessoas que sofrem com a discriminação, a pobreza e a marginalização. O desejo de justiça é um clamor que ecoa em corações aflitos, clamando por um Deus que intervenha e traga alívio. É como se estivéssemos todos unidos por esse grito silencioso, pedindo para que a situação mude e que a dignidade humana seja reconhecida. Quando me deparo com injustiças, há uma parte de mim que se revolta. É difícil aceitar que, em um mundo criado por um Deus justo, ainda existam tantas desigualdades. No entanto, essa indignação também pode ser um motivador para a ação. O desejo de justiça que surge em mim me impulsiona a lutar, a me posicionar contra a opressão e a buscar caminhos que promovam a equidade e a dignidade para todos. O Salmo 123, então, não é apenas um desabafo, mas um apelo à ação. Ele me lembra que, mesmo em meio à opressão, não devemos perder a esperança. A busca por justiça deve ser acompanhada pela fé de que Deus está ciente das injustiças e que Ele não permanecerá em silêncio. Essa confiança me dá força para persistir, mesmo quando os ventos parecem soprar contrários. Por fim, o desejo de justiça que o Salmo expressa nos convida a olhar para a nossa própria responsabilidade. Como posso ser um agente de mudança em meio a essa opressão? É um convite para ser a voz dos que não têm voz, para lutar pela dignidade dos que foram esquecidos. O clamor por justiça deve se tornar uma missão em minha vida, refletindo não apenas minha indignação, mas também o amor e a compaixão que Deus tem por cada um de nós. A realidade da opressão e o desejo de justiça. Sabe aquela sensação de que o mundo está desmoronando ao seu redor?
É exatamente isso que muitos de nós sentimos quando olhamos para a realidade da opressão que está presente na vida de tantas pessoas. O Salmo 123 toca nesse ponto de forma profunda, revelando a dor e o desprezo enfrentados por aqueles que buscam viver com dignidade e justiça. Às vezes, parece que estamos rodeados por uma nuvem de injustiça que não nos deixa respirar. É um grito que ecoa na alma, clamando por um olhar de compaixão e ação. Quando falo sobre opressão, não estou me referindo apenas a grandes eventos históricos ou a guerras e conflitos. Muitas vezes, a opressão se manifesta em pequenas ações do dia a dia, na discriminação, na falta de oportunidades, no desprezo por aqueles que são considerados diferentes. É doloroso perceber que, enquanto alguns vivem em abundância, outros mal conseguem se sustentar. Essa disparidade grita por justiça e clama por um Deus que se importe com a condição do seu povo. É como se estivéssemos em um barco à deriva, esperando que alguém estenda a mão e nos salve da tempestade. E o que podemos fazer diante de tanta injustiça? O Salmo nos ensina que, mesmo em meio à opressão, não devemos perder a esperança. Ele nos recorda que a justiça é uma parte fundamental do caráter de Deus. Quando nos deparamos com o desprezo e a indiferença, é natural que o desejo de justiça aflore em nossos corações. Queremos que a verdade prevaleça, que os oprimidos sejam ouvidos e que a luz da justiça ilumine os cantos mais sombrios da sociedade. Essa luta não é apenas por nós mesmos, mas por todos aqueles que vivem na sombra da opressão. Além disso, a busca por justiça requer ação. Não podemos simplesmente nos contentar em orar por mudança, precisamos ser agentes dessa mudança. O Salmo nos convida a olhar para as injustiças ao nosso redor e a agir, seja levantando a voz em defesa dos que não podem falar, seja buscando formas de acolher e apoiar aqueles que sofrem. É um chamado à responsabilidade social, à solidariedade e ao amor ao próximo. Cada pequeno gesto conta, e, juntos, podemos fazer a diferença. Por fim, a busca por justiça também é um lembrete de que a verdadeira justiça vem de Deus. Mesmo quando nossas ações falham ou quando o sistema parece estar contra nós, podemos confiar que Ele está atento aos nossos clamores. A história nos ensina que, mesmo em momentos de grande opressão, Deus sempre se levanta em favor dos que sofrem. Portanto, enquanto enfrentamos as adversidades, precisamos permanecer firmes na esperança de que, um dia, a justiça divina será plenamente revelada. É essa esperança que nos dá forças para continuar lutando e acreditando em um mundo melhor. #A necessidade de clamor e intervenção divina em meio à dor e à opressão, surge um sentimento que não podemos ignorar, é a necessidade de clamor e intervenção divina. Às vezes, parece que nossas vozes são abafadas pelo barulho da injustiça e pela indiferença do mundo ao nosso redor. O Salmo 123 nos ensina que, em tempos de angústia, devemos elevar nossos olhos e clamar por ajuda. Essa súplica é um ato de fé, um reconhecimento de que não estamos sozinhos e que existe um Deus que se importa com nossas lutas. Quando olho para minha vida, percebo que já estive em situações em que a única coisa que me restou foi o clamor. Aqueles momentos em que tudo parece perdido e não há ninguém para nos ouvir, é aí que a oração se torna um refúgio. O Salmo nos encoraja a buscar a misericórdia de Deus, a reconhecer que Ele é a nossa única esperança. Essa busca por socorro não é um sinal de fraqueza, mas de uma fé profunda que nos conecta ao divino, lembrando-nos de que somos parte de algo maior. Além disso, o clamor por justiça é um ato de coragem. Muitas vezes, é mais fácil se calar e aceitar a opressão do que levantar a voz e exigir mudanças. O Salmo nos instiga a não apenas clamar por nossa própria causa, mas a interceder por aqueles que estão em situações similares. É um chamado a ser a voz dos que não têm voz, a lembrar que a justiça deve ser um direito de todos, e não um privilégio de poucos. Em um mundo tão desigual, essa luta é essencial. A intervenção divina, por sua vez, é um lembrete de que, mesmo em meio à dor, há esperança. O Salmo nos ensina que Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo.
Ele escuta nossos clamores e se levanta para agir em favor dos oprimidos. Essa certeza nos dá ânimo para continuar lutando, sabendo que nossas súplicas não caem em vão. É um convite à confiança, mesmo quando a realidade parece sombria. Por fim, esse clamor incessante é uma expressão de nossa humanidade. Todos nós enfrentamos momentos de fraqueza e desespero, e é normal buscar ajuda. Através da oração, encontramos conforto e força para enfrentar as adversidades. O Salmo 123 nos lembra que, enquanto clamamos por que a justiça prevaleça, também devemos estar abertos para ouvir as respostas de Deus, que podem vir de maneiras inesperadas. A jornada é difícil, mas a busca pela justiça e pela misericórdia divina é o que nos move em direção a um futuro mais esperançoso e justo. E assim, ao refletirmos sobre o Salmo 123, somos convidados a olhar além das circunstâncias que nos cercam. É como se estivéssemos numa viagem, onde a esperança e a confiança são nossas companheiras. Você já parou para pensar em quantas vezes nos sentimos como servos à espera de um olhar misericordioso? A verdade é que, mesmo diante das adversidades, a nossa fé pode ser um farol que ilumina o caminho. Agora, pergunto a você, como você tem buscado essa esperança em sua vida? Quais são os desafios que te fazem sentir como se estivesse olhando para o alto, esperando a intervenção divina? Lembre-se, cada lágrima, cada oração, cada clamor é um passo em direção à transformação. E se você ainda não percebeu, há um poder incrível no reconhecimento da nossa dependência de Deus. Ele promete estar ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, que tal refletir sobre isso nos próximos dias? Que tal compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem de encorajamento? Afinal, juntos somos mais fortes. Continue acompanhando o @Luz Bíblica e vamos juntos descobrir mais sobre essa luz que nunca se apaga. Qual será o próximo passo da sua jornada?